A decisão dos juros no Brasil vai movimentar a semana na economia nacional, como trouxe a Tainá Falcão com o NACA, dizendo que falaram bastante no final de semana e a gente vai continuar falando sobre o assunto. Para a gente entender como serão esses próximos passos do Banco Central em relação à política monetária, o Bastidores CNN recebe a economista-chefe da Galápagos Capital, a Tatiana Pinheiro. Boa tarde, Tatiana. Obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. Hoje, o Boletim Focus prevê que a taxa Selic deve continuar em 10,50% ao ano, ou seja, sem mais cortes para esse ano. Quais são as razões para esse fim do ciclo de cortes? Boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Fernando. Bom, eu acho que a principal é o câmbio, né? Não o que está projetado, porque o que está projetado ainda é por volta dos 5,15, né? Então não é tanto assim, mas o que tá o câmbio que a gente tem no mercado hoje, que está na casa dos 5,37, que é o câmbio que o Banco Central vai rodar os modelos de inflação, né? Então, quando o Banco Central rodar os modelos de inflação com esse câmbio, que sai do 5,15, que foi a decisão de maio, e vai para o 5,37, isso vai dar uma pressão a mais nas projeções de inflação que o Banco Central tem para o horizonte relevante de política monetária. Com o comprometimento do Banco Central, mais recentemente, reforçando que o que eles estão mirando é a meta, é o centro da meta de 3%, esse aumento na projeção de inflação do Banco Central faz com que não se tenha mais espaço dentro, seguindo o modelo, por razões técnicas, seguindo o modelo do Banco Central para a continuidade do corte da Selic. Eu acho que foi isso que o mercado adicionou aí na sua análise e fez com que da semana passada, da semana retrasada para a semana passada, passasse por um call unânime de estabilidade e de fim de ciclo. Agora, essa deve ser uma frequente na sua avaliação, uma frequente que eu digo até o final do ano, ali, ou pelo menos até o final do mandato do Roberto Campos Neto, não dá para prever? Olha, depende muito, um ponto que o Fernando falou das incertezas, né? Então, qual o motivo que está por trás desse enfraquecimento do real perante o dólar, né? Principalmente a incerteza com relação à política fiscal. Então, pode ser que até o final do mandato, se a gente estiver numa escalada de câmbio, ou seja, o câmbio continuar, o real continuar perdendo valor em relação ao dólar, você tem até uma sinalização de necessidade de alta de juros. Então, nesse momento, o que dá para dizer é que o ciclo de corte de juros, por conta dessa depreciação cambial recente, acaba. Agora, os próximos passos vai depender muito do que for decidido sobre corte de gastos, as reuniões que vão acontecer hoje a respeito do que pode ser feito em relação a corte de gastos, do orçamento do ano que vem, a proposta de orçamento, o que vai ser debatido para o orçamento do ano que vem, passando aí também pelas emendas parlamentares, principalmente, Professor... Em aberto, né? Muita coisa. Não tão em aberto, mas vai depender muito dessas notícias do fiscal, das medidas que vão ser feitas, que podem ser feitas no âmbito fiscal, para que a gente possa ter um espaço para o câmbio voltar, acalmar, voltar, ter uma apreciação, um fortalecimento do real perante o dólar, e aí a gente entrar num cenário mais positivo. Do contrário, a gente pode ter que chegar até no ponto de discutir alta de juros, sim. A senhora falava, então, da desvalorização em relação ao dólar, o impulso do consumo das classes B e C e também a crise enfrentada pelo Rio Grande do Sul podem ajudar a explicar o fim, enfim, desse ciclo de cortes, pelo menos nesse primeiro momento? Não, eu acho que a crise do Rio Grande do Sul, não. Porque, no limite, é um choque de oferta. Choque de oferta não deveria ter uma resposta de juros. Você tem que ver os efeitos secundários desse choque no Rio Grande do Sul, ou seja, os demais preços pressionados para que aí você seja recomendado fazer alguma coisa com juros a respeito da crise do Rio Grande do Sul. E tem um ponto a mais, as águas estão começando a baixar agora, então a gente nem sabe o tamanho dessa questão. O que está na mesa hoje é essa mudança
do cenário internacional, que o próprio Fernando ressaltou muito bem na análise dele. A gente está num outro cenário para corte de juros no mundo, e aí principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai cortar depois e vai cortar menos, né? E aqui internamente tem essa questão fiscal que está muito indefinida, né? O que se tem claro é que se bateu no muro do que pode se fazer com carga tributária, e agora realmente o governo e o Congresso vão ter que apresentar aí o menu de corte de gastos, o que dá para fazer do lado dos gastos. Fernando foi citado várias vezes. É o nosso Nakagawa. Diga aí, Naka. Obrigado, Tainá. Tatiana, queria te ouvir sobre os votos. O mercado financeiro está prevendo estabilidade dos juros amanhã, quarta-feira, com provavelmente um placar unânime. Eu sei que é difícil avaliar possibilidades, assim, mas se por acaso a gente tiver votos divergentes com parte do Copom querendo continuar com o ciclo de queda dos juros, como acontece a quinta-feira, como abre a quinta-feira do mercado financeiro? Vai ser o dissenso vai ser ruim para o mercado, né? Principalmente se for o dissenso envolvendo a parte nova da diretoria, né? Os nominados e aprovados na nova administração, né? Então, se repetir o dissenso de maio, ou até um dissenso menor, mas concentrado nos diretores que foram empossados nessa administração, o mercado tende a reagir mal e o câmbio tende a ficar mais pressionado. Porque o que o mercado vai ler? Vai ler que realmente a incerteza sobre a ação e a política monetária da nova diretoria, que começa aí a partir de abril, com mais mudanças aí de diretores, final de mandato e tal, vai ser uma política monetária que tende a ser mais leniente, né? Porque tecnicamente, simplesmente colocando a depreciação cambial que a gente teve aí de mais de 15 centavos de uma reunião para outra, já não teria mais espaço para cortar juros, né? Então, se você, tecnicamente, com uma sinalização de estabilidade de juros, e mesmo assim, a parte da diretoria vota por corte de juros, isso é uma lenha a mais na fogueira das incertezas com relação ao que é política monetária de 2025 para frente.